Olá pessoal, bom dia a todos. Nós iremos dar continuidade da aula de matemática, aula 2, tá bom? E nessa aula 2 nós iremos trabalhar função logarítmica. Na aula 1 nós trabalhamos as equações logarítmicas, como resolver essas equações através da definição e da propriedade, certo? Professor John Lennon. Primeiro a gente vai analisar a definição de função logarítmica. O que é uma função logarítmica? Né? Seja a função exponencial y igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1, é a condição de existência, a sua inversa chama-se função logarítmica e é indicada por y igual a log de x na base a. Ó, a função exponencial é y igual a elevado a x. E a sua função inversa é chamada de função logarítmica. Então, nesse caso, y é igual a log de x na base a. O que nós fizemos aqui? Nesse caso aqui, ó, na função exponencial, o a é a base e o x é o expoente, não é isso? Na função logarítmica, o x vai ser o logaritmando e o a vai ser a base dessa função, ok? Então, a sua inversa, a inversa da função exponencial, ela é conhecida de função logarítmica, ok? Não se esqueçam dessa definição. No item 2, nós iremos trabalhar as características dessas funções logarítmicas. E qual é a primeira característica, pessoal? Conjunto domínio. Domínio, o conjunto domínio da função logarítmica. Quem é o conjunto domínio da função logarítmica? É o conjunto dos números reais, né? Estritamente positivo. Ou seja, são os números reais positivos excluindo o zero. Então, o domínio dessa função vai ser o real positivo excluindo o zero, ok? Uma outra característica da função é o conjunto imagem. Quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem da função logarítmica é o conjunto dos números reais. Então, nesse caso aí, vai envolver todos os números reais. Isso é referente ao conjunto imagem. Próximo, gráfico. Como é que eu faço para construir o gráfico? O gráfico de uma função logarítmica, pessoal, ele vai ser representado por duas situações, tá? E qual é a primeira situação que nós temos aqui? Primeiro caso e segundo caso. O primeiro caso é quando o a é maior que 1. Se o a é maior que 1, a função ela é o quê? Crescente. Se o a está entre 0 e 1, a função é o quê? Decrescente. O a é positivo, maior que 1, será crescente. Se o a estiver entre um intervalo de 0 e 1, a função é o quê? Decrescente. Como assim, professor? Exemplo aí, ó. Essa função aí, o a é maior que 1. E observa, pessoal, que o gráfico é crescente. O gráfico de uma função logarítmica vai interceptar o eixo x. Ele nunca vai passar no eixo y. E sempre vai passar pelo ponto 0 e 1 do eixo x. Tá bom? A mesma coisa acontece para o segundo caso, né? O gráfico de uma função logarítmica quando o a estiver entre 0 e 1, vai ser uma função decrescente. Ele nunca vai tocar o eixo y, vai passar no eixo x, passando pelo ponto 0 e 1. Ok? Então, esse é o gráfico de uma função logarítmica. Primeiro caso, o a é maior que 1, função crescente. Segundo caso, o a está entre 0 e 1, função decrescente. E observa que o gráfico de uma função nunca vai tocar o eixo y, ok? Exercício resolvido. Traçar o gráfico da função logarítmica de base 2, definida por y igual a fx log de x na base 2. Para eu construir o gráfico de uma função logarítmica, eu vou seguir as mesmas ideias de uma função do primeiro grau, função modular, função quadrática, função exponencial, onde você vai ter que construir uma tabelinha com alguns valores de x para poder representar no gráfico, tá bom? Então, o primeiro passo é construir uma tabela, tá aí a nossa tabelinha. Eu atribuí valores para x, né? Como é que eu encontrei esse menos 2, menos 1, 0 e 1 e 2? Substituir na função. Então, quando eu substituí o x por 1 quarto, eu encontrei y igual a menos 2, fazendo todos aqueles cálculos usando a definição de logaritmo. Quando eu substituí o x por 1 meio, eu encontrei o y menos 1. Quando eu substituí o x por 1, eu encontrei o y zero, e assim por diante. Então, eu substituí alguns valores de x e encontrei o valor de y. E como é que ficaria o nosso gráfico aí, pessoal?
representando num ponto, num gráfico, esses pontos, 1/4 com menos 2, 1/2 com menos 1, 0 e 1, 2 com 1, 4 com 2, o meu gráfico vai ficar nesse comportamento, né? Uma função o quê? Crescente. Por quê, pessoal? Porque o A é maior que 1. Então, a função ela é conhecida crescente, certo? Função crescente, domínio real positivo exclui de zero, e a imagem. Segunda questão, traçar o gráfico da função logarítmica de base 2, definida por y igual a fx, log de 1/2, log de x na base 1/2. Então, nós temos aqui o primeiro caso, o primeiro passo é construir uma tabela, mesmo procedimento anterior. Construiu a tabelinha, né, do x, atribuir valor para x para encontrar valor de y. Usando a definição de logaritmo, eu calculei o valor de y. E o meu gráfico, né, representei esses pontos, né, no gráfico. Representei esses pontos no gráfico e ficou nesse comportamento aí, pessoal. Aí o gráfico de uma função exponencial quando A está entre 0 e 1, ok? Tranquilo? Bem fácil, né? E observa que essa função ela é o quê? Decrescente. Essa construção de gráfico, você já tem uma ideia, você já tem uma base, você já consegue construir esses gráficos com a mesma ideia que você já teve em função exponencial, ok? R3. Determine o domínio da função fx igual log de 2x menos 12 na base 4. Pessoal, o domínio dessa função nada mais é do que a condição de existência de logaritmo. Então, na resolução, o que a gente vai analisar aqui? A condição de existência. E qual é a minha condição de existência? Vocês aprenderam isso, que o logaritmano tem que ser sempre maior que zero. Esse 2x menos 12 vai ser maior que zero. Então, essa é a minha condição de existência para calcular o domínio dessa função. Então, 2x menos 12 maior que zero, né? Resolvendo essa inequação, passo o 12 para o outro lado, 2x maior que 12. Se o 2 está multiplicando, passa a dividir. 12 dividido por 2 é 6. Então, o x tem que ser maior que 6. Logo, o domínio da função vai ser x pertencente aos reais, tal que x vai ser maior que 6. Ok? Pessoal, essa é um exemplo de como calcular o domínio de uma função, certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Bem interessante e bem fácil de ser resolvido. Turma, obrigado pela atenção de todos, né? Vocês são capazes. Essa foi a aula sobre função logarítmica. Qual é o nosso objetivo principal? Definir o que é uma função logarítmica, calcular, construir o gráfico dessa função logarítmica, calcular o domínio dessa função, né? Lembrando que o domínio das funções são os reais positivos excluindo zero, e a imagem são todos os conjuntos, todos os números reais. Lembrando que se o A for maior que 1, a função ela é crescente. Se o A estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. E lembrando que o gráfico de uma função exponencial, ele nunca vai tocar o eixo y, vai passar sempre no eixo x entre os pontos 0 e 1. Tudo bem? É essas informações que vocês têm que colocar em mente. A referência bibliográfica foi do autor Xavier da Silva Cláudio Xavier, da Matemática Aula por Aula. Cláudio Xavier da Silva, Benigno Barreto Filho, segunda edição, São Paulo, FTD 2005. Espero que vocês tenham entendido essa videoaula, né, aula 2 sobre função logarítmica. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma. Até mais.